E se eu te disser que a sua ansiedade, ela é justamente a falta desse olhar que você não tem feito para você mesmo? E se eu te disser que essa ansiedade que toma você, esse estado de inquietude, esse estado de aceleração, em que você não se permite sentir paz, é nada mais, nada menos esse excesso do mundo externo na sua vida. Eu sou o psicólogo Caio e aqui eu trago assuntos de autoconhecimento, psicologia e espiritualidade, para a gente ter uma noção muito mais ampla sobre a vida, uma reflexão muito mais ampla sobre a vida. Pois é, pense nesse assunto da ansiedade como uma consequência. Consequência, muitas vezes, é o que chega na clínica para mim, em vários momentos do ano, vem chegando pacientes com demandas de ansiedade, e quando a gente vai investigar as causas da ansiedade, muitas vezes é o excesso do mundo externo, o excesso das demandas externas. Uma vida inteiramente voltada para o mundo externo é uma vida que está fadada a se tornar ansiosa. Até porque o mundo que estamos vivendo hoje, o mundo pós-moderno, é um mundo ansioso, é um mundo inquieto, é um mundo que tenta o tempo todo satisfazer as demandas do próprio mundo. Um mundo de exigências, né? Uma cultura de hiperprodutivismo, uma cultura de hipercobranças, uma cultura de perfeccionismo, uma cultura em que você tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Uma demanda em que você precisa dar conta o tempo todo, você precisa estar o tempo todo em movimento, o tempo todo tendo que ser eficaz. Uma cultura da eficácia. Logicamente, onde é que isso vai parar? Vai parar na ansiedade, vai parar nesse estado de inquietação constante. E se você está inteiramente voltado para esse tipo de cultura, para esse tipo de mundo, para esse tipo de modos de existência, não tem como dar outra coisa a não ser ansiedade. E quando você procura um psicólogo, muitas vezes o psicólogo erroneamente tenta encaixar você no hiperprodutivismo, na eficácia, alta eficácia, a sua capacidade de resolver problemas, né? E você, achando que está correto a estratégia do psicólogo, você acaba aderindo e se tornando mais ansioso ainda, e tendo uma dificuldade de lidar com o seu fracasso, porque uma hora, uma cultura de hiper tudo, uma hora fracassa. Não tem como eu bancar todos os perfeccionismos de todos os contextos. Uma hora esse ego, esse eu, ele fracassa. E quando fracassa, você não sabe lidar com isso. Você se angustia, você se frustra. E aí, portanto, você potencializa a sua ansiedade. Então, você é essa pessoa que está entregue ao mundo? Talvez a causa da sua ansiedade não seja necessariamente essa inquietação do mundo, mas seja a negligência que você mesmo está fazendo de não olhar para você. Porque além das necessidades do mundo, existe o quê? Existem as suas necessidades, que às vezes, quando a gente vai para a clínica, quando a gente procura um psicólogo, quando a gente procura uma psicóloga, que chega no contexto da clínica, percebe que as necessidades pessoais, individuais, às vezes vão na linha contrária das necessidades do mundo. Eu já cansei de atender pacientes que procuram a terapia e abandonam a sua área de atuação. Seja médico, um médico que chega com hiperprodutivismo e no processo terapêutico, numa terapia profunda, percebe, se dá conta que nem medicina ele queria. Ele vai, sei lá, vai fazer artes, vai fazer outra coisa, ou vai viver de uma forma mais satisfatória, mesmo sendo médico. Às vezes outro paciente chega procurando eficácia, procurando, eu preciso ter foco, eu preciso parar de procrastinar. Só que no processo terapêutico ele descobre outras coisas, outras necessidades muito mais individuais e muito mais sutis, que às vezes faz ele abandonar essa ideia de que na verdade não é falta de foco, não é possibilidade de TDAH, mas é justamente um desajuste das necessidades da cultura com as suas necessidades pessoais. Então, comece a fazer esse movimento de se observar e perceber
se você não está entregue demais ao mundo. Porque o mundo é um mundo que vai te empurrar para uma rotina cansativa. A cultura do burnout, a cultura, portanto, do cansaço, né? Estamos na era do cansaço. Cansaço pelo quê? Muitas vezes as pessoas não sabem nem dizer o porquê que está cansada, né? Ela só está no looping de cidades grandes, de demandas enormes, em que ela nem sequer se permite dormir direito. Já imaginou uma cultura que não consegue dormir direito? Uma cultura que você tem que dormir de madrugada para acordar de manhã cedo, para ter que dar conta de tudo o tempo todo. Como é que essa cultura, como é que esse indivíduo que está inserido na cultura consegue, portanto, ter uma vida sem ansiedade? Então, muitas vezes, quando eu falo de ansiedade, eu falo de ansiedade sempre numa perspectiva, na maioria das vezes, numa perspectiva de que é um indivíduo inserido numa cultura. Um indivíduo inserido no mal-estar da cultura, como diria o Freud, né? O indivíduo que está em meio a uma cultura de hiperprodutivismo, aceleração, alta eficácia, alta performance, é um indivíduo que tende a cansar. Ele está ali exaustivamente tentando lidar com tudo, mas uma hora fracassa. E para acrescentar aqui, eu ainda diria que a ansiedade, ela antecede o quê? Ela antecede a depressão. Porque quando você cansar, e se você estiver realmente inserido a esse mundo, você vai cansar. Vou te dar esse spoiler aqui, que qualquer psicólogo que tenha essa visão vai te dizer a mesma coisa. Se você não desenvolver um olhar mais individual, além da massa, além da cultura, você vai cansar. E quando você cansar, você vai poder desenvolver transtornos ainda mais sérios, como, por exemplo, a depressão. Depressão, que é aquele transtorno, a gente pode também voltar à depressão em outros vídeos, como eu falei um pouco de depressão no vídeo passado, mas a depressão como uma patologia da exaustão, uma patologia da perda da energia vital. Então, quando você está inteiramente voltado, entregue a uma cultura em que você tem que acertar, você tem que bater de frente com tudo, você tem que ser reativo, você tem que ter alta performance, você tem que ter foco, você tem que tem que usar um monte de suplementos para poder dar conta de uma cultura de hiperperformance, você vai cansar. Então, pare um pouco, desenvolva esse olhar individualizado de: será que eu realmente quero esse movimento? Quais são as necessidades que eu estou silenciando dentro de mim? Quais são essas necessidades inconscientes que eu tento calar, que eu tento reprimir, recalcar? Que movimento é esse que você está fazendo em que você está recalcando? E quanto mais você recalca, quanto mais você reprime essas necessidades, pior fica. Transtornos diversos de ansiedade, né? Muitas pessoas aparecem na clínica como se fosse uma emergência, como se estivesse numa bomba relógio, a ponto de explodirem num burnout, explodirem numa depressão grave, que tem que ser encaminhadas diretamente para o psiquiatra, para poder conter o sintoma, porque estão ali, inteiramente ali, tentando se voltar para essa cultura. E está tentando negligenciar, e está tentando reprimir as necessidades pessoais. Quando entra no processo terapêutico que o psicólogo coloca para a pessoa: olha, essa necessidade é sua e é humana. E você tem feito o quê? Você tem prestado atenção nisso? Geralmente, o que é que essas pessoas decidem fazer? Ou olham e se livram da ansiedade e conseguem conter e conseguem ressignificar a existência, ou batem de frente justamente com essa necessidade e ainda assim persistem resistentemente no seu sintoma. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Comente o que é que você acha. Você também está entregue? Você também está tentando lutar contra essa cultura, tentando lutar contra esse modo ansioso, esse mundo externo excessivo? Ou você já está tão consciente que você já fez esse movimento? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Esse é um vídeo que eu quero provocar mesmo você. Ok? Até a próxima.